Olá, hoje eu vou falar sobre a importância dos exames laboratoriais na minha prática clínica e no meu dia a dia mesmo. Bom, ter exames feitos a cada 6 meses, completão mesmo, perfil lipídico, glicídico, hepático, vitaminas, minerais, metais tóxicos na urina e no sangue, hormonais, hemograma. Um hemograma tão simples, gente, a gente consegue ver tanta coisa que vocês não fazem ideia. Em um hemograma eu consigo ver anemia, desidratação da pessoa, se ela tem alergia alimentar tardia, se o intestino dela está funcionando, se ela tem alguma infecção, como estão as plaquetas dela, se ela está deficiente de B12, se ela está deficiente de ferro. Então, apenas um hemograma, a gente fala assim, no hemograma não dá para ver nada. Dá para ver muita coisa. Eu fico feliz de poder analisar de forma correta os meus pacientes, os meus familiares e os meus mesmo. Assim eu consigo saber exatamente quanto está deficiente, se está deficiente, qual a dosagem que eu vou usar no polivitamínico que eu vou montar para mim ou para os meus pacientes. Assim não tem erro, não tem desperdício de dinheiro. Você sabe exatamente o que seu corpo está precisando. E você consegue, inclusive, prever patologias, tratar patologias, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver que está começando uma resistência à insulina quando a gente tem uma insulina acima de 6, quando a gente tem uma glicemia acima de 90, e muitos médicos não pedem uma insulina, pedem só a glicemia. E quantos pacientes eu não trato com glicemia linda, maravilhosa, abaixo de 90, com uma insulina em 40, em 30, já está pré-diabético. A gente vai esperar a doença se instalar para fazer alguma coisa? Não. Então a gente já consegue modular a alimentação desse paciente e fazer o ajuste na suplementação também de forma eficiente, tá? Não somente tomando vinagre de maçã, ou ácido lipóico, ou picolinato de cromo, porque tudo isso a gente tem que individualizar para cada um. Por exemplo, o ácido alfa-lipóico não é bacana para quem tem deficiência de ferro. E essa paciente pode ter deficiência de ferro e estar pré-diabética. Então, nesse caso, o ácido lipóico ele vai diminuir a absorção mais ainda do ferro dessa paciente, ocasionando mais anemia ainda, deixando ela mais anêmica, mais com falta de vontade de fazer nada, com fraqueza, até mesmo ela confundir com depressão, que é muito comum na minha prática clínica. Muitos pacientes chegam até mim relatando depressão e quando eu vou olhar os exames, esse paciente está simplesmente anêmico e a gente ajusta essa anemia e depois ele para até de tomar remédio para depressão, porque os sinais e os sintomas que ele sentia, na verdade, eram sinais e sintomas de deficiência de ferro, de B12, de B9, enfim. Voltando a falar do ácido alfa-lipóico e outras substâncias que podem atrapalhar não só a absorção de ferro, como agravar algumas patologias, a gente também tem o picolinato de cromo, que quando a gente usa com uma certa frequência, pode ocasionar tonturas, ou seja, pode diminuir a pressão no paciente. Então, um paciente que já tem uma pressão baixa, talvez um picolinato de cromo para diminuir a insulina e glicemia, não vai ser bacana. Então, a gente tem que individualizar isso para cada paciente, para não fazer a suplementação de uma forma errada. E eu sou muito conhecida por interpretar exames laboratoriais de forma correta, ou seja, com a visão integrativa e fazer a suplementação perfeita para os meus pacientes. Quem chega até mim no meu Instagram já sabe que eu sou muito fã dessa nutrição integrativa e por isso que eu estudo tanto a nutrição funcional e integrativa para tratar o paciente como um todo e saber exatamente o que ele precisa, quando ele precisa, na dosagem que ele precisa e se ele precisa. Muitos pacientes tomam coisas que não precisam tomar. Gasta rios de dinheiro sem precisar gastar. E o que está precisando mesmo não está fazendo uso. Então eu quero que você me conta aqui embaixo. Você faz exames de sangue? Com qual frequência? O ideal seria a cada 6 meses. Quanto estava a sua B12, a sua B9, a sua ferritina no seu último exame de sangue? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.